Glória a Deus. Graça e paz a todos nesta bela manhã. E é com muita alegria, com muito prazer. E, ao mesmo tempo, Pastor Jonatas, uma grande responsabilidade por estar aqui mais uma vez com vocês hoje. É a primeira vez falando aqui para os irmãos. Bate áudio aí. E confesso que estou aqui com um friozinho, né, na barriga, mas tudo bem, né? Minha esposa agora mesmo perguntou se eu estava preparadinho, e eu disse não. Mas Esse Deus, friozinho é normal, viu, pastor? Esse friozinho, se a gente perder ele, a gente tá, né, com problema. está com problema. Mas Deus nos capacita, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Agradeço ao Senhor pela confiança, pelo convite, por poder compartilhar aqui algo da parte de Deus com esses homens, mulheres, que também têm servido, né? Têm servido com dedicação ao reino de nosso Deus. Desejo profundamente que nesse tempo breve que nós temos aqui, o Espírito Santo esteja falando conosco e nos edifique como corpo pastoral missionário. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui fazer uma oração rápida, né? Para nós darmos continuidade aqui ao que Deus tem falado conosco durante estas semanas. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença e cremos que o Espírito do Senhor, Pai Santo, é presente. O Espírito do Senhor fala conosco e nos capacita, Senhor. Fala, Senhor. Fala profundamente conosco, nos instrui, nos educa, nos corrige, Senhor. Se, ó Pai amado, estivermos, Senhor, fazendo algo que não seja da tua vontade, e encontre em nós um coração submisso, um coração quebrantado, contrito, para que, ó Deus, nós possamos aprender mais de ti. Nós te agradecemos, leva cativo o nosso coração, a nossa mente ao trono da sua graça. Papai querido, que possamos, sim, Senhor, aprender mais e mais de ti. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Creio que está tudo bem, está todo mundo me ouvindo, né, Pastor Jonas? Está tudo certinho aí, Sim, né? tá muito Então tá bom, bom. pastor. O áudio tá perfeito, a imagem também. Amém. Glória a Deus. Estabelecendo um ambiente de oração relacional. Eu creio que eu devo ter entendido assim a proposta, né, do pastor, e eu tenho como base aqui nesta manhã um texto de Tiago, a epístola que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu estou na versão ARA, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, nós não podemos negar que vivemos tempos difíceis. As condições gerais do ser humano contemporâneo está cada vez mais marcada pela, digamos, marcada pela ambivalência. E se nós considerarmos apenas os grandes avanços tecnológicos sociais, amados, nós podemos ver um progresso visível. Mas se olharmos para o coração humano e para os valores espirituais, a resposta se torna assim mais complexa e preocupante. A, a conectividade sem fronteiras, com a internet, redes sociais, nunca estivemos assim tão conectados globalmente. É possível manter contato com centenas de pessoas ao mesmo tempo, em tempo real. Nós temos vivido isso, né, na prática. A facilidade de comunicação tem quebrado as barreiras com distância, o idioma, o tempo, né? O tempo foram superados de forma jamais vividas, jamais vistas. Isso amplia o contato com diferentes culturas, ideias, experiências, mas em termos de qualidade das relações,
que nós podemos falar nesses dias? Qual é a definição que nós teríamos? Qual a ideia, né? E poderíamos chegar a uma conclusão, assim, mais ou menos, juntos, que houve um retrocesso, né? Se nós imaginarmos em termos de qualidade dessas relações, nós vamos entender que houve um certo retrocesso. Relações mais frágeis, apesar do aumento da conectividade, muitos relacionamentos têm sido assim muito superficiais e há pouca profundidade, digamos assim, uma confiança, pouca escuta genuína e muito narcisismo relacional. Falta de empatia, a comunicação digital está, assim, de certa forma, influenciando e desumanizando um ao outro, tornando mais fácil, né, o julgamento, a indiferença, a interrupção de relacionamentos, individualismo crescente, as pessoas têm mais dificuldade de se comprometer um com o outro, de se doar ou de se permanecer nos relacionamentos, principalmente quando esses relacionamentos enfrentam frustrações. As relações, elas são mais numerosas, mas menos estáveis, mais rápidas, mas menos profundas. E em termos de profundidade espiritual dos vínculos, há uma grande necessidade de resgate. Não sei se os pastores concordam em termos de profundidade. Eu digo em termos de profundidade e espiritualidade dos vínculos. A gente vê aí a necessidade de um grande resgate, de um resgate necessário para o momento. A falta de alicerce espiritual, relacionamentos sem base no amor sacrificial, no perdão, na fidelidade, e isso tende a ruir sobre a pressão que muitos estão vivendo nesses dias. Buscar por utilidade nas relações, muitos se relacionam com o outro enquanto ele serve aos seus interesses ou às suas necessidades. Quando isso muda o relacionamento, ele é descartado. Desconexão de vínculos, digamos assim, duradouros, famílias desestruturadas, amizades frágeis, casamentos descartáveis revelam que, relacionalmente falando, o ser humano não amadureceu tanto quanto pensa. E diante desse cenário, eu fiz aqui uma colocação, uma abertura, uma introdução, e diante desse cenário, essa disparidade entre a quantidade e a qualidade de relacionamentos, quais devem ser o posicionamento dos filhos de Deus? Quais devem ser o posicionamento dos filhos da luz? E que tal utilizarmos da oração, né, a prática relacional da oração ou da oração relacional como uma das ferramentas mais poderosas nesse tratamento? E Tiago, capítulo 5, 16, como nós já lemos, nos oferece um modelo prático. Tiago nos oferece um modelo prático para uma vida de oração relacional. E essa oração relacional, segundo Tiago 5,16, nós podemos entender que ele já nos convida, nos chama a uma confissão mútua. A uma confissão mútua. Muitos de nós ainda temos dificuldade. Nós encontramos dificuldade na prática dessa confissão, e eu me incluo nessa dificuldade. Confesso que não é apenas assim um ato individual diante de Deus, irmãos, mas um ato relacional de humildade diante de irmãos confiáveis.
Essa confissão, ela tem o poder, ela tem a autoridade de quebrar o orgulho, fortalecer a comunhão, ela abre o espaço para a cura, não é? Para a cura interior. E precisamos entender a prática da confissão como um caminho de libertação. Eu tenho aprendido até com o pastor Jonatas, em suas ministrações, em sua palavra, em relação a isso. E não como um caminho de vergonha, né? Eu tenho, assim, aprendido muito. E relacionamentos profundos, baseados em verdade, baseados em oração, gerando ambientes que nos traz uma restauração de vida. E para entender como isso se aplica profundamente, nós só precisamos olhar para uma pessoa, chamado nosso Senhor Jesus, o mestre da oração, que viveu e que também ensinou para nós, deixou para nós grandes ensinamentos. E um dos quesitos mais necessários, quando eu leio Tiago, capítulo 5,16, eu entendo que a confissão, ela gera cura, ela não gera culpa. Ela quebra o orgulho, constrói um relacionamento verdadeiro. Uma igreja saudável, nós entendemos que é um lugar onde se pode ser real e restaurado. Orar uns com os outros, quando nós lemos esse texto de Tiago, nós entendemos em relação a isso, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros. E a oração, a gente precisa entender que existe aquela oração pessoal, existe aquela oração atrás da porta, mas existe também a oração que nós precisamos entender que não é um ato solitário, é um ministério mútuo. Interceder é carregar o fardo e carregar o fardo um dos outros, isso diante de Deus. E para quê? Para que nós sejamos curados. A proposta da palavra é esta: para que nós sejamos curados. Porque a cura de Deus, irmãos, ela alcança o corpo. Ela alcança o corpo de Cristo, ela alcança o nosso corpo, ela alcança a mente, ela alcança a alma. E um ambiente de cura nasce da confiança mútua, da confiança que se constrói entre nós, pastores, né, da oração e também da comunhão. A palavra de Deus, ela diz que a oração do justo, ela é poderosa e ela também é eficaz, ou seja, ela não falha. E há uma palavra que diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, diz que a oração dos retos é o teu contentamento. Então, o justo, nós entendemos que o justo é aquele que anda com Deus. Ele não é perfeito, mas é aquele que se propõe a caminhar, a andar dia a dia com Deus. Oração com integridade, com fidelidade, com fé, não é? Com esperança, com certeza ela move o céu. E se nós fizermos uma aplicação disso para nós vamos entender que nós temos a necessidade nesses dias de construir comunidades onde a oração seja vivida de forma relacional, honesta e transformadora também. Durante o seu ministério, Jesus criou um ambiente, irmãos. Nós aprendemos que durante o seu ministério, Jesus criou um ambiente de oração e foi uma oração relacional. Uma oração relacional como, pastor? Pela intimidade que ele construiu com o Pai. Se nós prestarmos atenção bem na vivência do Senhor Jesus, na maneira de como ele comportou, de como ele viveu nesse mundo, nós vamos entender isso. E Jesus deixou esse ensinamento para nós, não é? Um ambiente de oração relacional pela intimidade que ele produziu com o Pai.
Jesus, ele orava constantemente. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 5, versículo 16. E a oração, além dela ser um meio de comunicação, ela é também um meio de relacionamento com esse Deus. Nós sabemos disso. Se nós não oramos, nós não produzimos esse relacionamento com o nosso Deus, né? E que ele mesmo estabeleceu. Oração, nós precisamos entender também que não é um recurso, irmãos, é um relacionamento constante. E esse Deus, ele nos convida à mesma intimidade. O nosso Senhor Jesus, ele nos convida à mesma intimidade que ele criou, produziu com o Pai. Ele nos convida a essa mesma intimidade como filhos redimidos, porque onde existe um relacionamento entre duas pessoas, com certeza há comunicação e também uma comunhão. Nós entendemos também que um ambiente de oração relacional com Jesus, como é possível construir isso? Irmãos, precisa ser um ambiente onde Deus, ele é um pai íntimo. Nós precisamos entender isso. Não apenas um Senhor distante, mas um Senhor presente, um Deus que está presente em nossas vidas. Nós precisamos entender também que um ambiente de oração relacional com Jesus é um ambiente onde a formação de discípulos, e não só discursos. Nós podemos entender também que um ambiente de oração relacional com Jesus existe espaço para confiança, lágrimas e, logicamente, o que não pode faltar é a verdade, né? As pessoas são curadas, enviadas, restauradas. O reino de Deus é vivido e não apenas assim falado. Oração vivida com os discípulos. Graças a Deus eu tenho tido essa oportunidade. Deus tem me dado essa oportunidade de orar com aqueles que têm confiado no nosso ministério, no nosso trabalho. Nós temos aqui toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, nós temos a oração dos varões, nós nos ajuntamos, nós nos unimos em oração, em intercessão, e ali a gente aprende bastante. Eu tenho me colocado também à disponibilidade do Ministério de Louvor da igreja. Eu sou aquele que está presente com os irmãos nas reuniões de louvor, aonde nós tratamos ali da questão espiritual, chamamos todos para a oração, para o jejum, para a consagração. Então, a oração ela precisa ser vivida com os discípulos, com aqueles que Deus tem colocado na nossa responsabilidade de cuidar, de ensinar. Mesmo não tendo pecado, Jesus, ele praticava essa confissão relacional com os seus discípulos. Nós aprendemos isso também. Até exemplificava, né? Digamos que Jesus até exemplificava sua vulnerabilidade e criava também uma abertura. No Getsêmani é onde Jesus compartilhava ali a sua dor. Jesus não escondeu ali o seu sofrimento, e é onde ele nos convida. Quando nós lemos Mateus 26, 38, ele chamando ali os seus discípulos para vigiarem com ele. E com isso, amado, Jesus mostrou que abrir o coração em oração com os irmãos é saudável, é legítimo e é necessário. Jesus orava com eles, Lucas 9, 28. Jesus orava por eles, Lucas 22, 32, e também diante deles. E logicamente promovia cura, promovia consolo, restauração. E Jesus fazia isso através desse relacionamento. E como, por exemplo, a cura emocional
e espiritual. É interessante que quando Jesus, em João 14:1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês, Jesus estava fazendo isso. Jesus estava promovendo a cura, Jesus estava promovendo o consolo, Jesus estava promovendo a restauração através do relacionamento que ele tinha ali com seus discípulos. Jesus orava por eles, e orava por eles sabendo que eles falhariam, irmãos. Eles iriam falhar. Eles iriam falhar como Pedro, né? Em Lucas 22, 31, 32, nós vemos ali Jesus conversando com Simão, com Pedro, quando Jesus disse: Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Então, irmãos, a oração de Jesus, ela não evitou a queda, mas ela preparou o caminho para a restauração. Amém? Então, queridos, era uma restauração pelo amor intercessor. Nós vemos isto e nós podemos aqui fazer uma aplicação. Nós precisamos, nesses dias, nós temos a necessidade de criar esse ambiente. Nós temos a responsabilidade de criar esse ambiente onde, irmãos, onde a oração seja presente, compartilhada, restaurada, como Jesus nos ensinou. Tiramos como lição disso: um ambiente de oração precisa ser um lugar seguro, precisa ser um lugar seguro para recomeçar. Se nós olharmos aqui, vou mudar um pouquinho aqui a palavra, se nós olharmos aqui com mais atenção, podemos ver Jesus como mestre da pedagogia da oração. Ele despertava nos discípulos o desejo pela oração, a vontade intensa de orar. E o que nós podemos notar é que Jesus, ele levava seus discípulos à prática e não ficava só na teoria. Quando os discípulos pedem, em Lucas capítulo 11, versículo 1, quando os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, o que acontece ali? Ele oferece um modelo. Jesus oferece um modelo, mas um modelo assim tão interessante, irmãos, um modelo relacional, quando ele diz Pai Nosso. E é uma estrutura de intimidade, de reino, de provisão, de perdão e também de proteção. É um roteiro simples, mas a gente vê aí um roteiro muito completo, irmãos, um modelo eficaz e relacional. Eu digo simples pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Orou diante deles, né? Quantas vezes Jesus, ele orou diante deles antes de tomar qualquer decisão. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, nós aprendemos isso ali. Jesus orou nas pressões, nos momentos de pressões, em Lucas 22, 41 até o 44. E Jesus também orou diante deles após as vitórias, em Mateus 14, 23. Nós entendemos que a oração era parte do discipulado, com ele. E qual a lição, irmãos? Qual a lição que nós temos aqui? Qual a lição que nós podemos aprender aqui? Que a oração, ela deve ser como a fonte da vida. E não apenas aquele recurso de emergência, né, irmãos? Que muitos deixam para a última hora, muitos deixam para buscar no momento em que às vezes ele não tem nem força para orar. Então nós precisamos entender que a oração, ela deve ser a fonte da nossa vida e não apenas um recurso de emergência. Jesus conectava a oração também com a missão. Ele envia os discípulos, mas é interessante que ele não esquece de orientá-los
a manter a prática da oração, porque para que essa oração, para que os momentos de oração houvesse cura, e eles tivessem aqui aquele êxito de expulsar os demônios, de expulsar o mal, em Lucas capítulo 10, nós temos esse exemplo ali. Então, aqui nós entendemos que Jesus, ele usava e continua usando a oração como ferramenta de envio, né? E não como um refúgio, né? Aquele momento de refúgio, de fuga, não, de forma nenhuma. Ele ensinava os seus discípulos a orarem no momento da dor. Eu usei o Getsemane ali, e é um momento em que Jesus também ele ensinou os seus discípulos a orar nesse momento. Oração como lugar de rendição, uma rendição não diante das suas próprias fraquezas, mas uma rendição diante da vontade do Pai, não é mesmo? E ali Jesus venceu a maior batalha interior. E se nós fizermos uma aplicação em relação a isso, nós vamos entender também que devemos ensinar a oração com o coração, com o exemplo e com o propósito, com o propósito. Não existe, irmãos, oração sem propósito, não tem como, né? Igreja que ora com profundidade, ela vai formar discípulos fortes. Nós entendemos isso. E uma aplicação prática para a igreja de hoje, como líderes, uma responsabilidade que Deus nos deu de liderar, nós não devemos só ensinar, mas orar juntos com aqueles que lideramos, comunidades, façam parte da oração um espaço seguro de confissão, de cura. No discipulado, ensinar, né, irmãos? Ensinar o modelo do Pai Nosso com aquele estilo de vida. Nós sabemos que aquele modelo de oração não é simplesmente para ser falada, repetida, mas é para ser vivida, é um estilo de vida. E a questão da missão, intercessores também são enviados com autoridade. E pastores, cuidadores, cuidar da sua própria alma, cuidar da sua vida, não é mesmo? A maneira que está vivendo, conduzindo a saúde. Irmãos, porque até quem cura, nós aprendemos isso, né, nas ministrações do pastor Jonatas, que até quem cura precisa ser curado. Então, é uma necessidade, é importante para nós, e nesta manhã, nessa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui ministrando para os pastores, para os irmãos, para os nossos pares, eu quero concluir, irmãos, essa palavra de Deus para o nosso coração, dizendo que o ambiente de oração relacional proposto pelo livro da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração relacional proposta, ela precisa ser vivida, ela precisa ser encarnada. Nós entendemos que ela foi vivida por Jesus, ela foi vivida pelos discípulos e, né, foi vivida assim de forma encarnada, de forma ensinada pelo nosso Senhor, pelos discípulos, pelos apóstolos, e agora está sobre a nossa responsabilidade. E essa palavra, irmãos, ela nos chama, ela nos convida a construir esse ambiente em nossas casas, nas células, aonde nós estivermos, nas igrejas, no nosso ministério, e que a oração não seja apenas algo de momento, de circunstância, de situação, mas seja uma prática devocional da nossa vida. Porque
é um ambiente, irmãos, onde o reino de Deus desce, onde relacionamentos são restaurados, onde homens e mulheres são moldados e moldadas à imagem de Cristo. Então, eu quero deixar aqui essa palavra com muito temor e tremor diante de Deus, que essa palavra ela venha queimar no meu coração primeiramente, que esta palavra realmente ela possa me chamar e me convidar a viver, né, na prática como Jesus viveu, como os apóstolos viveram, e que todos nós possamos avaliar em relação a isso. Como eu disse no princípio, nós vivemos momentos muito difíceis diante desse cenário, não é? Essa desigualdade, essa disparidade entre quantidade e qualidade de relacionamentos, né? Que nós, como povo de Deus, nós, como filhos da luz, nós possamos posicionar. Amém? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração em consagração a essa palavra e que o Senhor continue falando conosco. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, te louvamos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor me deu e também uma responsabilidade. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra continue falando conosco profundamente, poderosamente, e que, ó Deus, nós possamos assumir, Senhor, assumir com amor, assumir com muito amor essa responsabilidade, um compromisso, responsabilidade, ó Deus, e que possamos seguir o exemplo que o Senhor nos deixou, e até mesmo a sua palavra, Senhor, que nós possamos obedecer a cada dia, crescer, estarmos preparados para o que vier, ó Deus, e ensinar, Senhor, aqueles que o Senhor nos concedeu. Ter, sim, um modelo de oração, mas um modelo de oração relacional com os nossos, com a igreja, com todos aqueles que o Senhor nos derem para conduzir, para liderar, para cuidar, para educar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória. Amém, pastor Reinaldo. Obrigado, meu irmão, por ser canal de Deus nas nossas vidas. Que palavra realmente para a glória de Deus abençoada. E eu creio que vai ficar marcado aí, não apenas gravado na nuvem, não apenas gravado aí, né, na plataforma, mas eu creio que também vai ficar gravado nos nossos corações. Eu concordo contigo em gênero e grau. As pessoas estão cada vez mais superficiais, mais relacionamento fora e menos relacionamento dentro. E a resposta para uma igreja saudável é esse núcleo de oração. Isso para mim, foi uma chave, sabe, que virou. Uma igreja que ora é uma igreja que desenvolve relacionamentos saudáveis, fortes, seguros. Uma família que ora é uma família que tem profundidade, né? Então, eu, para mim, fui muito abençoado entendendo esse princípio de que ao sentar à mesa, ao orar uns pelos outros, além de trazer o céu, nós também estamos, né, fortalecendo os nossos relacionamentos, crescendo nisso. Irmãos, ouça essa palavra como boca de Deus, como mensagem de Deus para você. Fortaleça os seus núcleos de oração dentro da igreja, fortaleça a oração dentro da sua igreja e gere na sua igreja um local onde a oração ela é um meio de fortalecimento dos relacionamentos também. Que bênção, pastor. Obrigado, viu? Irmãos, que Deus os abençoe. Tenham todos aí uma semana abençoadíssima. Esse final de semana eu vou estar em Brasília, né? Vou ter aí a oportunidade de estar ali em Sobradinho, na Ponte Alta também, né, pastor Herbert? Não sei se eu estou podendo pregar lá na Ponte Alta, eu acho que sim.
Nós estamos com muita alegria, vamos estar ali também na Ponte Alta e que Deus possa estar abençoando vocês esse final de semana e essa semana também. Amém? Um forte abraço a todos, os amo de verdade. Abraço, pessoal, fiquem com Deus. Amém. Paz, Deus Ah, vou estar em abençoe. Cristalina também, hein, Pastor Paulo. Sábado eu estou em Cristalina, viu, Pastor Paulo? Não esqueci, não. Amém. Glória a Deus. Abraço. Pastor Evânio, te amo, meu lindo. Amém. Eu Viu? também, Um abraço para lindona aí. certeza. Aí também. Parabéns, né? Ontem Obrigado. mandei um recadinho lá. Tá bom, vou responder aqui todo mundo, Não, prometo, sim, fala, isso aí é pessoalmente. muita coisa. Beijão também, amamos vocês demais a conta. Amém. Abração. Beijão para vocês. Tchau. Paz. Amém.